E aí, tudo certo? Sabe aquela sensação de que algumas frases simplesmente grudam na nossa cabeça e outras a gente esquece no segundo seguinte? Pois é, isso não é mágica não, é técnica pura. São como se fossem os efeitos especiais da nossa língua, sabe? Ferramentas que transformam uma frase qualquer em algo, uau, memorável. Bora entender como isso funciona? E a resposta para essa pergunta, olha, tá bem no centro do nosso papo de hoje. O segredo não tá só no que se fala, mas principalmente em como se fala. É que a nossa língua portuguesa tem, tipo, uma caixa de ferramentas incrível, cheia de recursos para dar mais força, mais beleza, mais tudo para as nossas ideias. E o nome dessas ferramentas? Figuras de linguagem. Pensa assim, é o tempero especial do chefe, sabe? Ou os efeitos visuais de um filmaço. É o que pega uma mensagem comum e, pá, transforma em algo muito mais rico, muito mais vivo, com um impacto gigante. Então, vamos conhecer as principais agora. Bom, para começar, vamos mergulhar no universo que é pura imagem. A gente vai ver agora como algumas dessas figuras conseguem, literalmente, pintar quadros na nossa cabeça. É criar cenários inteiros só com palavras. Olha só que interessante. Metáfora e comparação são primas, mas não são gêmeas. A diferença é sutil, mas faz todo sentido. Na metáfora, a coisa é direta. É uma afirmação. Bum! Tempo é dinheiro. Acabou. Agora, na comparação, tem uma pontezinha, um conector. A gente usa o como, o parece. O pensamento é como um diamante. É um detalhezinho que muda completamente a estrutura da frase, né? E se a gente pudesse dar vida para as coisas? Fazer os objetos falarem, sentirem? Pois é exatamente essa a mágica da prosopopeia, que a gente também chama de personificação. A gente pega características humanas e pá, dá para um ser inanimado, para a natureza. Isso cria uma conexão na hora, né? Traz o que é abstrato para perto da gente. Olha só os exemplos, que fica super claro. Falar que o vento cantava entre as árvores, nossa, é muito mais poético do que dizer o vento fazia barulho, né? E quando a gente lê que a montanha olhava, ou que o relógio gritou, pronto, uma cena completa, cheia de vida se forma na nossa cabeça. Ok, agora vamos para um outro tipo de jogo. Um jogo de palavras inteligente, cheio de trocas e de omissões. A gente vai ver agora umas figuras que brincam com o significado das coisas. Elas trocam uma palavra por outra ou simplesmente escondem uma palavra, mas de um jeito muito, muito esperto. A primeira delas é a metonímia. E esse é um truque genial da língua. Em vez de falar o óbvio, a gente troca uma palavra por outra que tem uma ligação lógica com ela. Funciona como um atalho para o cérebro, deixa a frase mais curta, mais elegante. A gente usa isso o tempo todo e a publicidade, então, nem se fala. Quer ver como a gente usa isso direto? Quando alguém fala, amo ouvir roupa nova, a pessoa não está ouvindo os músicos, né? Está ouvindo as músicas deles. Ou quando alguém diz, ele comeu o prato todo. Peraí, ninguém come o objeto de cerâmica. Comeu a comunda que estava no prato. É o que a gente chama de o autor pela obra, o continente pelo conteúdo. Uma troca super inteligente que todo mundo entende na hora. Agora, olha que legal essas duas figuras que omitem palavras para deixar o texto mais ágil, mais limpo. A elipse tira uma palavra que nem precisa estar lá porque o contexto já entrega. Tipo, na festa, muita alegria. A gente sabe que faltou um havia ou teve ali, mas não faz falta. A zêgoma é um pouco diferente. Ela também omite, mas omite uma palavra que já foi dita antes na mesma frase para não ficar repetitivo. Olha o exemplo. Ela gosta de cinema, eu de teatro. A vírgula ali está no lugar do verbo gosto, que já apareceu antes. Super elegante, né? Beleza, agora vamos aumentar o volume da nossa conversa. As figuras que a gente vai ver agora são as especialistas em dar ênfase, em botar emoção na parada, em criar um ritmo que prende a gente. Sabe quando uma mensagem precisa ser sentida na pele? Então, é aqui que a gente entra. E para começar com tudo, a hipérbole. A hipérbole é o exagero, mas não é qualquer exagero. É o exagero intencional para dar um impacto gigante. É óbvio que ninguém chora um rio de verdade. Mas falar chorei um rio de lágrimas passa uma intensidade, uma dor, que um simples chorei muito não chega nem perto, né? Agora vamos falar do pleonasmo. E ele é tipo uma moeda de duas caras.
De um lado, tem um pleonasmo vicioso, aquele que a gente deve evitar. É a repetição que não serve para nada, tipo subir para cima, descer para baixo. Mas do outro lado, tem o pleonasmo estilístico, que é um recurso de mestre. Quando alguém diz, eu vi com meus próprios olhos, não é um erro. É para dar ênfase, para passar certeza, para reforçar a ideia. É totalmente intencional. E por falar em ênfase e ritmo, a gente precisa falar da anáfora. A anáfora é a repetição de uma palavra ou de uma expressão bem no comecinho de frases seguidas. Isso cria um efeito que parece uma batida, uma música. É uma técnica poderosa para martelar uma ideia na cabeça de quem está ouvindo. Discursos famosos e músicas usam isso o tempo todo. Olha só na prática como fica. Essa repetição de a vida é no começo de cada frase cria uma cadência, um ritmo. Isso amarra tudo junto, reforça a ideia principal e deixa a mensagem muito mais forte, muito mais memorável. É uma forma de organizar o pensamento e de levar quem ouve junto, no mesmo embalo. Bom, e para fechar nosso papo, vamos entrar no campo do contraste, do choque de ideias. As próximas figuras ganham força justamente na oposição, no conflito entre conceitos. Elas mostram que às vezes é no meio da tensão que a gente encontra o significado mais profundo das coisas. A primeira dessa turma é a antítese. O trabalho dela é simples: colocar opostos um do ladinho do outro. Tipo, amor e ódio, vida e morte, luz e escuridão. Quando a gente faz isso, um joga a luz no outro. As características de cada um ficam mais fortes, mais nítidas. O contraste cria um impacto danado. Essa frase aqui é um exemplo perfeito que a gente usa no dia a dia. Quando a gente fala isso, a gente está usando o antítese para resumir a complexidade de viver. Porque pensa bem, os momentos altos só têm o mesmo valor porque existem os baixos. E vice-versa. É essa oposição que dá o sentido completo para a frase. Agora, prepara o cérebro para o paradoxo. À primeira vista, parece uma ideia que não faz sentido nenhum, uma contradição maluca. Como assim menos é mais? Só que se a gente para pensar um pouquinho, a gente saca uma verdade bem profunda ali. Que na simplicidade, muitas vezes, tem mais valor do que no monte de complicação. É uma lógica que vai contra o óbvio. E para fechar com chave de ouro, a ironia. A ironia. É aquele jogo de cintura da linguagem, né? Aquele espaço entre o que a gente fala e o que a gente realmente quer dizer. Ela depende 100% do contexto, do tom de voz. Sem isso, ela não existe. É a arte de dizer uma coisa querendo dizer exatamente o contrário. Imagina só a cena. Tá caindo um maior temporal lá fora. Um dilúvio. Aí alguém olha pela janela e solta: nossa, que dia maravilhoso para um piquenique. A palavra é maravilhoso, mas a realidade grita frustração, deboche. É exatamente nesse vão entre o que foi dito e o que está acontecendo que a ironia mora. E ela serve tanto para o humor quanto para a crítica, né? Bom, e com isso a gente chega ao fim da nossa jornada. E a grande lição aqui, eu acho, é que essas ferramentas não são coisa de outro mundo, sabe? Não é só para poeta, para escritor. Elas fazem parte da nossa comunicação de todo dia. É o que deixa o nosso jeito de falar mais rico, mais humano. Então, o que fica de tudo isso? Primeiro, que essas figuras de linguagem estão em todo lugar. Na música, na propaganda, na conversa com os amigos. Segundo, que elas dão cor, dão profundidade para a comunicação. E terceiro, e talvez o mais importante, quando a gente começa a reconhecer esses recursos, a gente não só entende melhor o que os outros dizem, como a gente também passa a se expressar de um jeito muito mais criativo e eficiente. E para a gente fechar de vez, fica aí uma reflexão. Se o dia de hoje tivesse que ser descrito por uma única figura de linguagem, qual seria? Será que foi uma hipérbole, tipo o dia mais corrido do século, ou quem sabe uma antítese cheia de altos e baixos? Fica aí o pensamento. A gente se encontra na próxima.